Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Ben McDaniel, a história do homem que entrou em uma caverna subaquática para mergulhar e que nunca mais foi visto. Vamos aos fatos. Benjamin James McDaniel, mais conhecido como Ben, nasceu em 15 de abril de 1980 na cidade de Memphis, no estado norte-americano do Tennessee. Ele era o mais velho de 3 filhos do casal Shelby e Patty McDaniel, que viviam em Collierville, Tennessee, nos arredores de Memphis. Embora se desse muito bem com o irmão do meio, Tim, Ben era especialmente ligado ao caçula da família, Paul McDaniel, nascido em 1986, com quem passou a praticar atividades ao ar livre, como escalada e montanhismo. Ben era carismático e estava sempre rodeado de amigos. Era do tipo piadista e que sempre se tornava o centro das atenções em eventos sociais. Em 1998, aos 18 anos, ele começou sua própria empresa de construção. 2 anos depois, em 2000, Ben casou com uma antiga namorada da escola. A vida parecia ir bem, mas as coisas, infelizmente, mudariam em alguns anos. 2008 foi um ano tenebroso para Ben. Ele se divorciou e viu sua empresa de construção falir, deixando-o com dívidas fiscais de quase $50 mil com o Internal Revenue Service e com o estado do Tennessee. A empresa fecharia suas portas definitivamente 2 anos depois. Ainda em 2008, ocorreu o evento mais traumático da vida de Ben. Um dia ele foi visitar seu irmão mais novo, Paul, e acabou encontrando-o inconsciente, caído na sala de sua casa. Ben tentou reanimá-lo, mas ao constatar que suas tentativas eram frustradas, contatou o serviço de emergências. Paul foi levado ao hospital, mas foi declarado morto em seguida. Ele tinha apenas 22 anos de idade. A causa da morte foi inicialmente classificada como derrame. Mais tarde, foi revelado que Paul tinha sido acometido por encefalopatia anóxica devido à toxicidade combinada de drogas, como opiáceos e benzodiazepínicos. Porém, nunca havia sido prescrito a Paul nenhum desses medicamentos, o que significava que ele os vinha adquirindo ilegalmente. Tratava-se, portanto, de uma overdose acidental, não de um acidente vascular cerebral. Ben ficou simplesmente devastado ao descobrir que o irmão era viciado em opiáceos. Ambos eram muito próximos, mas Ben jamais havia desconfiado do vício do irmão. Em 2009, no ano seguinte, Ben tentava reconstruir a sua vida. Ele iniciou um relacionamento amoroso com uma mulher de nome Emily Greer e passou a procurar por um novo emprego. Ele ainda passava por grandes dificuldades financeiras e por uma profunda instabilidade emocional. Seus pais, Shelby e Patty, sugeriram então que ele tirasse um ano sabático, oferecendo-se para apoiá-lo financeiramente enquanto ele e seu cachorro, um labrador chocolate que ele havia resgatado, moravam na casa de praia da família em Santa Rosa Beach, na Costa Esmeralda, Flórida. A casa estava vazia, já que seus pais moravam no Tennessee, de modo que, de qualquer maneira, seria bom ter alguém lá de confiança para cuidar do imóvel. Ben aceitou a oferta e se mudou para casa em abril de 2010. Seus pais e sua namorada dizem que a mudança foi benéfica, pois Ben estava começando a pensar e a falar sobre como seguir em frente, apesar de seus recentes contratempos pessoais. A mudança para o litoral da Flórida permitiu que Ben se dedicasse ao seu hobby preferido, o mergulho. Ele tinha começado aos 15 anos, praticando com cilindros de oxigênio na piscina da família. Apesar de viver na costa durante seu período sabático, ele preferia praticar em água doce, tornando-se um visitante frequente de Vortex Spring, uma nascente de águas cristalinas localizada a uma curta distância ao norte de Santa Rosa Beach.
Em Vortex Spring, o maior complexo de mergulho do estado, os mergulhadores descem em águas claras, provenientes do aquífero da Flórida, a uma temperatura constante de agradáveis 20 graus Celsius. Instruções de mergulho são oferecidas em todos os níveis. Mergulhadores experientes procuram a vida selvagem subaquática em uma ampla e conhecida caverna, que se inicia a 18 metros abaixo da superfície. Todos os mergulhadores são obrigados a apresentar certificado de conclusão de curso de mergulho em águas abertas e a assinar um termo de responsabilidade. Para os mergulhadores mais experientes, alguns dos quais vêm de todo o mundo, a principal atração do Vortex Spring é o túnel subaquático, que começa a 91 metros da entrada da caverna, a uma profundidade de 35 metros. Na entrada do túnel, há uma placa alertando os mergulhadores de que as consequências de continuar além desse ponto podem ser fatais. O acesso ao túnel é protegido por um portão de vergalhão com corrente e cadeado para impedir o acesso de mergulhadores não certificados. A organização do complexo cede a chave de acesso a esse portão apenas para quem comprovar treinamento de mergulho em caverna, o que exige 2 meses de capacitação, incluindo mais de 100 mergulhos com um instrutor ou com um parceiro de mergulho também certificado. Essa política foi instituída após a morte de 13 mergulhadores na caverna durante a década de 1990 e as subsequentes ameaças do Estado de proibir totalmente o mergulho em Vortex Spring. A partir do portão, foram mapeados quase 500 metros de túnel, através de rocha calcária, a uma profundidade de quase 100 metros. Mas a extensão total do túnel não é conhecida, porque vai se afunilando tanto, a ponto da passagem se estreitar para um diâmetro de apenas 25 centímetros. Em alguns pontos do túnel, os mergulhadores são obrigados a retirar seus tanques, empurrá-los pela passagem e forçar seus corpos em espaços minúsculos a fim de continuar o mergulho. Os mergulhos de Ben no local eram regulares o suficiente para que os empregados do quiosque de vendas local e os visitantes frequentes o conhecessem. Um dos funcionários que trabalhava no quiosque, Chuck Cronin, acredita que, embora Ben tivesse o equipamento adequado e um conhecimento considerável de mergulho, muitas vezes ele era excessivamente confiante em suas habilidades. Posteriormente, Ben seria muito criticado por outros mergulhadores por sua suposta negligência. Seus pais, mais tarde, o defenderiam dessas críticas. Diria Shelby, abre aspas, Ben sempre foi corajoso, ele era destemido, ele seguia suas paixões, fecha aspas. Em meados de agosto, 4 meses depois do começo de sua estadia na Flórida, Ben voltou ao Tennessee por uma semana. Seus pais e a namorada, Emily, disseram que ele parecia otimista. Ele contou que estava trabalhando para obter a certificação como instrutor de mergulho para encontrar um emprego e que também estava pesquisando mergulho em cavernas com o objetivo de obter essa certificação. Em suas noites com Emily, ele contou a ela sobre seus planos de eventualmente começar um negócio relacionado ao mergulho. No fim de semana de 14 e 15 de agosto, ele retornou à Flórida, deixando para trás uma carta agradecendo aos seus pais pelo período sabático e prometendo cuidar deles à medida que envelhecessem. Foi o último contato de Ben com os pais. No dia 18 de agosto, a quarta-feira seguinte ao seu retorno à Flórida, Ben novamente se dirigiu a Vortex Spring. No meio do dia, ele fez um mergulho. Outros mergulhadores o viram olhando atentamente para a área ao redor da entrada da caverna, como se estivesse planejando algo. Depois, ele encheu seus cilindros no quiosque dos funcionários, uma ação que foi gravada por câmeras de segurança. Segundo testemunhas, ele então passou o resto da tarde sozinho ao lado da nascente, testando equipamentos e fazendo anotações em seu diário de mergulho. O dia estava quente, com temperaturas em torno de 32 graus, e quando a noite chegou, Ben começou a se preparar para outro mergulho. Por volta das 19h30, quando o sol começou a se pôr, ele entrou na água novamente. Chuck Cronin e seu colega de trabalho Eduardo Taran, voltando de um mergulho, algo que costumavam fazer às quartas-feiras depois que o quiosque fechava, viram Ben quando ele começou a descer, com as luzes acesas e usando um capacete, o que sugeria que ele ia se aventurar dentro da caverna. Eduardo,
que já suspeitava há algum tempo de que Ben estivesse forçando o portão de acesso ao túnel, desceu até o ponto e o destrancou, observando Ben entrar e depois voltando para junto de Chuck. Foi uma decisão temerária. Era contra as regras dar acesso ao túnel a mergulhadores não certificados em cavernas. Mas Eduardo achava que Ben era experiente o suficiente para avaliar os riscos e acreditava que era melhor abrir logo o portão, a correr o risco de que fosse danificado se Ben o forçasse. Foi a última vez que Ben foi visto. Anteriormente, em algumas noites em que viram Ben mergulhar tarde, Eduardo e Chuck tinham ficado na nascente até virem bolhas na superfície, indicando que Ben estava começando a descompressão para emergir com segurança. Mas naquela noite, dia 18, eles acharam que a preocupação era excessiva e voltaram para a casa de Eduardo para tomar um café. Na manhã seguinte, a caminhonete de Ben ainda estava no estacionamento do complexo de mergulho, mas com muitos visitantes de verão no lugar. Os funcionários estavam ocupados demais para perceber. Eles apenas notaram a caminhonete na manhã posterior. Depois de determinar que ninguém mais tinha visto Ben, Eduardo ligou para o escritório do xerife do condado de Holmes. Após a chegada da polícia, os detetives selaram o acesso à nascente com fita de cena do crime. Os tanques, roupa de mergulho e outros equipamentos de Ben não estavam presentes e não havia sinais de luta perto de sua caminhonete ou em qualquer outro lugar onde ele pudesse estar. Seu celular e sua carteira, com quase $1.100 em dinheiro, estavam dentro do veículo. Registros de seu mergulho, um mapa que ele mesmo tinha desenhado e seu diário, que também foram encontrados na picape, mostraram que na sua última exploração ele de fato havia se dirigido à caverna. Na casa de Santa Rosa Beach, os policiais encontraram o cachorro de Ben, faminto por ter ficado sem alimentação por 2 dias. Com base nessas circunstâncias, a polícia e os funcionários do quiosque presumiram que ele nunca havia emergido do mergulho e provavelmente tinha se afogado em algum lugar da caverna tentando sair. Cães farejadores de cadáveres foram levados ao local e deram sinal de alerta na superfície da água, dando força assim à teoria. Relatos de um mergulhador desaparecido na caverna de Vortex Springs se espalharam e outros mergulhadores se ofereceram para o que eles supunham ser uma operação de recuperação de cadáver. Os McDaniels partiram rumo à Flórida, junto com Emily, para acompanhar as operações. O capitão Harry Hamilton, um investigador do condado de Holmes, supôs a princípio que um grande número de mergulhadores, tanto amadores quanto profissionais, se voluntariaria para procurar e recuperar o corpo de Ben. Ele logo percebeu, porém, que poucos mergulhadores no mundo possuíam o treinamento e habilidade para tentar um mergulho de recuperação de cadáver em uma caverna tão perigosa. Os poucos que se apresentaram vasculharam a caverna, investigando fendas e fissuras por onde Ben poderia ter entrado em uma tentativa em pânico de sair da caverna, caso seus tanques estivessem baixos. Um padrão encontrado em outras mortes de mergulho em cavernas. Era um trabalho arriscado, e um mergulhador disse que quase morreu durante a operação. As buscas se estenderam até o fim de semana, mas não levaram a Ben. A operação, porém, não foi completamente mal sucedida. 2 cilindros, que depois se determinou pertencerem a Ben, foram encontrados perto da entrada do túnel. Ainda assim, o achado somente adicionou mais uma camada de mistério ao ocorrido. Isso porque, quando testados, comprovou-se que os tanques continham ar atmosférico e não a mistura de gases específica necessária para mergulho em profundidade. Ben estaria ciente desse requisito se ele estivesse pesquisando sobre mergulho em cavernas, como seus pais haviam relatado. Nos dias subsequentes, outros 3 cilindros que se acredita terem pertencido a Ben foram recuperados. Um deles foi encontrado 61 metros túnel adentro. 2 outros tanques foram encontrados em um bolsão de ar na área externa do túnel, em uma região da caverna conhecida como Piano Room. Nenhum desses 3 cilindros tampouco continha a mistura de ar necessária para mergulhos em profundidade. Até domingo, 22 de agosto, nenhum outro sinal de Ben havia sido encontrado. A família então decidiu entrar em contato com Ed Sorenson, um mergulhador de cavernas veterano,
e especialista em recuperação com quase 2.500 mergulhos registrados. Ele estava em um iate nas Bahamas liderando uma expedição, mas foi para Vortex Springs no dia seguinte. Outros mergulhadores e um oficial do International Underwater Cave Rescue and Recovery, uma instituição internacional dedicada a operações de salvamento, disseram a ele que era muito perigoso procurar mais fundo na caverna. Sorenson, que foi descrito pelo jornal Tampa Bay Times como sendo capaz de ir onde outros mergulhadores não podiam, persistiu. Ele fez 3 mergulhos separados naquele dia, avançando 520 metros dentro do túnel, 61 metros mais longe do que as seções que Ben tinha mapeado usando seu veículo de propulsão e tanques menores para aumentar seu alcance. Ele não encontrou nada, nenhum corpo, nenhuma evidência de aumento de atividade de carnívoros aquáticos, nem qualquer evidência de que Ben tenha entrado naquelas seções, como marcas na parede da caverna ou sedimento agitado. Ben tinha 1,85 m de altura e pesava 95 kg, 2,5 cm mais alto e 9 kg mais pesado que Sorenson. Sem o treinamento de mergulho em cavernas, disse Sorenson, não havia como Ben passar por algumas das passagens mais estreitas, chamadas pelos mergulhadores de restrições. Abre aspas para ele. Eu sei o que estou fazendo e mal consegui. O último lugar que procurei estava intacto, sem uma marca de que um mergulhador tenha estado lá. Seria impossível passar por essa restrição sem fazer uma marca no chão ou no teto. Ele não está lá. Fecha aspas. Outros mergulhadores foram procurados pela família. Steve Keane, que originalmente havia mapeado a caverna de Vortex Spring em 2003, foi chamado para ajudar. Após 7 mergulhos, ele se desculpou com os McDaniels por não encontrar nenhum sinal de Ben. Disse ele mais tarde, abre aspas, se ele estiver lá, não sei onde ele estaria, fecha aspas. No total, 16 mergulhadores passaram 36 dias seguidos procurando o corpo de Ben na caverna, sem resultados. As buscas voluntárias continuaram depois da primavera até novembro, muitas vezes com os McDaniels e Emily presentes. Com a caverna completamente revistada, começou-se a especular se Ben realmente estava lá. Talvez seu corpo tenha sido secretamente removido da caverna antes do início das buscas e descartado em terra. Foi levantada a possibilidade de que algum tubarão ou outro predador tivesse digerido o cadáver, mas nunca havia sido relatada na área a presença de um animal carnívoro grande o bastante para fazer um cadáver sumir em tão pouco tempo. Alguns, incluindo Chuck Cronin, sugeriram que Ben estava encenando seu próprio desaparecimento para recomeçar a vida sob outra identidade e escapar de seus problemas passados. As autoridades começaram a considerar essas possibilidades e a ampliar os horizontes de busca. Frustrados com a falta de resultados das buscas e cada vez mais acreditando que o corpo de Ben estava em um ponto da caverna que ninguém havia ainda alcançado, os McDaniels ofereceram uma recompensa de $10 mil, arrecadados em um evento beneficente em nome do filho, para, abre aspas, qualquer um corajoso o suficiente para ir a esses lugares e encontrar Ben, fecha aspas. A insinuação de que havia faltado coragem até então indignou os mergulhadores que já haviam arriscado suas vidas nas buscas na caverna. A iniciativa também gerou uma enxurrada de críticas por incentivar mergulhadores despreparados atrás apenas do dinheiro. Ainda assim, os McDaniels não apenas mantiveram o prêmio, como ainda aumentaram em 2 ocasiões o seu valor, que chegou aos $30 mil. Entretanto, após a morte de um mergulhador chamado Larry Higginbotham em Vortex Spring, eles acabaram por retirar a recompensa, embora não houvesse nenhuma evidência explícita de que Larry, quando morreu, estivesse tentando encontrar Ben e reivindicar a recompensa. Outro incidente revelado na época incendiou o caso. A imprensa trouxe à tona a informação de que o dono da Vortex Spring desde 2007, um homem de nome Lowell Kelly, estava enfrentando acusações criminais. Ele teria levado um funcionário temporário que, segundo ele, lhe devia milhares de dólares para uma área arborizada isolada e tentá-lo espancá-lo com um taco de beisebol para fazê-lo pagar. O homem escapou e mais tarde os promotores acusaram Kelly de agressão e de sequestro. Aproximadamente um ano após o desaparecimento de Ben,
Kelly acabaria sendo condenado e sentenciado a 7 anos de liberdade condicional. No entanto, o destino de Kelly seria bem mais sinistro. Durante um churrasco que ele estava fazendo exatamente em Vortex Spring, em dezembro, Kelly caiu de uma escada e machucou severamente a cabeça. Uma pessoa ali presente o levou para sua casa em Ponce de León, onde ajudou Kelly a tomar banho e depois o colocou sobre sua cama e pôs um cobertor sobre ele, deixando-o para descansar. De manhã, uma outra pessoa veio à casa e descobriu que a condição de Kelly tinha piorado consideravelmente durante a noite. Os serviços médicos de emergência foram acionados e o levaram a um hospital em Pensacola. Kelly entrou em coma no hospital e, depois que sua condição não melhorou, foi transferido para o setor de cuidados paliativos, acabando por falecer no mês seguinte. O escritório do xerife do condado de Holmes, que também tinha investigado o desaparecimento de Ben, deu a entender que alguma coisa sinistra e não relatada havia ocorrido na noite que Kelly se feriu, e que havia algumas perguntas que precisavam ser respondidas. No entanto, a polícia não quis identificar nem o indivíduo que tinha levado Kelly para casa e nem o que o havia encontrado lá na manhã seguinte. O escritório do xerife também se recusou a divulgar o relatório da autópsia à imprensa, alegando que a divulgação do documento comprometeria uma investigação em andamento. Ao fim, a morte de Kelly, mergulhada em mistério, nunca foi completamente elucidada, e não se sabe, até hoje, se teria alguma relação com o desaparecimento de Ben. Em 2011, parecia extremamente improvável que o corpo de Ben ainda fosse encontrado na caverna. Os McDaniels começaram então a considerar a possibilidade de que ele tivesse morrido como resultado de um crime e que seu desaparecimento no mergulho houvesse sido encenado para acobertar o ocorrido. Ou talvez ele tenha sido encontrado morto pela equipe do quiosque de funcionários, que temia as consequências dessa descoberta. A família acabou contratando uma investigadora particular da Flórida, de nome Lynn Marie Carty, que descobriu que outras pessoas associadas a Vortex Spring, além de Kelly, tinham antecedentes criminais. Abre aspas para ela. Há tantas razões para procurar o corpo de Ben acima da água, quanto para procurar abaixo dela, na caverna. Fecha aspas. Alguns outros eventos relatados no dia em que Ben desapareceu parecem apoiar essa teoria. Kelly disse pouco depois que, naquela noite, um homem que ele descreveu como de olhos arregalados e aparentemente bêbado apareceu no quiosque e perguntou se era tarde demais para mergulhar. Levantou-se a possibilidade de que esse homem, se existisse, pudesse estar envolvido. Mais cedo naquele dia, um mergulhador teve um confronto com vários adolescentes no local sobre bebida. Os rapazes eventualmente foram embora, mas podem ter voltado na tentativa de se vingar. Mais tarde, uma mergulhadora canadense de nome Jill Reinhardt ouviu falar do caso e imediatamente se interessou por ele. Jill tinha estabelecido o recorde mundial de mergulho mais profundo feito por uma mulher. Depois de saber do ocorrido, ela e seu marido Robert McClellan, ambos mergulhadores de cavernas certificados e documentaristas, foram ao Vortex Spring para fazer um vídeo sobre o caso. Eles esperavam mostrá-lo à família McDaniel na esperança de lhes dar uma melhor compreensão dos riscos associados ao mergulho em cavernas e servir como algum tipo de desfecho para a família. Na época, ela acreditava que Ben, qualquer que fosse seu destino, não estava nas profundezas da caverna. Mas então, durante o processo de pesquisa, ela conseguiu ler os registros de mergulho de Ben e o mapa que ele havia feito. Ela percebeu que ele tinha, de fato, ido muito longe na caverna. Sabendo que mergulhadores em apuros muitas vezes cavam mais fundo em fendas estreitas, como as que estão dentro da caverna, em um esforço equivocado para voltar à superfície, ela revisou sua opinião. Abre aspas para ela. Eu simplesmente não vejo nenhuma evidência razoável de que ele não está na caverna. Fecha aspas. Ela e Robert transformaram seu vídeo privado em um documentário de longa-metragem chamado Ben's Vortex, lançado em 2012. O documentário considera diversas teorias sobre o desaparecimento de Ben, um acidente, como se acreditava originalmente, um assassinato, o acobertamento de um acidente, como os McDaniels já tinham chegado a sugerir, e a possibilidade de um desaparecimento encenado para permitir que Ben escapasse de seus problemas financeiros.
O pai de Ben, Shelby, não acredita que seu filho tivesse qualquer intenção de abandonar sua vida. Ele havia deixado seu adorado cachorro em Santa Rosa Beach e não havia dado a Emily nenhuma indicação de tais planos. Shelby também observou que Ben viu de perto o impacto que a morte de Paul teve em seus pais. Abre aspas para ele. Depois do que passamos com Paul, conhecemos nosso filho o suficiente para saber que ele não nos faria passar por isso novamente. Fecha aspas. Ao fim, sobram especulações e faltam respostas. Ninguém nunca mais viu Ben, vivo ou morto, depois de 18 de agosto de 2010. E parece impossível que seu corpo tenha simplesmente desaparecido na caverna. O fato é que seu desaparecimento abalou uma família já traumatizada e permanece até hoje como um dos maiores mistérios do estado da Flórida e de todo os Estados Unidos. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.